Olá, abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, predestinados, eleitos e justificados pela graça de Deus. Eu sou seu irmão em Cristo, Pedro Donizete, direto da cidade de Anápolis, Goiás, para o Brasil e o mundo. E esse é o nosso canal, Ministério do Espírito da Graça. Pois bem, gostaria de contar com sua presença, com seu apoio aqui no canal, deixando seu like, se inscrevendo no canal e humildemente, após você ouvir a mensagem, se desejar, pode compartilhar também. Hoje eu quero meditar com você 3 princípios básicos para a nossa vida cristã, para não deixarmos ser levados por vento de doutrinas, de achismos e também da religiosidade dos homens e da religião. Vamos vê-lo? Evangelho de João diz, capítulo 1, verso 17: Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Olha que o primeiro a anunciar a graça foi João. O mesmo João que estava lá no Jordão batizando o povo nas águas, quando Jesus de Nazaré apareceu e ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tirou. Ele veio para tirar e tirou. Por que tirou? Porque, segundo a palavra, o pecado bíblico é a lei. Era a lei. Cristo não veio para abolir, mas veio para cumprir. E cumpriu-se. Romanos 10:4 diz que o fim da lei é Cristo para justiça de todo aquele que crê. Essa faz toda a diferença, hein? Para a justiça de todos aquele que crê. Não é para aquele que ouve e não guarda. Não é para aquele que ouve e continua tentando guardar rudimentos, ordenanças e mandamentos da lei de Moisés. Eu vou citar só 3, porque são 603 ordenanças. Eu vou citar só 3 a você, ou para você, né, melhor dizendo, que os religiosos e as religiões no mundo inteiro tentam guardar. Tentam com essas 3 ordenanças guardar a lei e pensando que está servindo a Deus. Batismo nas águas, Páscoa judaica e Santa Ceia, que eles chamam de Páscoa judaica, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e dízimo. São 613, queridos. Você que vive aí pregando a lei, rudimentos, ordenanças, mandamentos, e ainda complementando com RI. Você sabe o que é RI? Regulamento interno. Além de 613 ordenanças, eles ainda criam um RI para aplicar ao povo, um fardo totalmente descomunal, sem procedência, sem um mínimo de entendimento e de decência. Além de 613 que eles querem aplicar ao povo, só aplicam 3, né? Para efeito, né? Dos seus desejos se cumprirem, né? Vejam só. E ainda quer aplicar o RI, Regulamento Interno. É um fardo que nada consegue levar. Mas nós não vivemos a lei. A lei foi abolida. Como eu já disse para você, Cristo foi o fim da lei. Ele apareceu a João lá no Jordão, batizando nas águas, porque João estava na lei, cumprindo a lei. Mas eu quero dizer para você, o mais importante, que esse mesmo João foi o primeiro a anunciar a graça de Deus. A graça e a verdade. Ele diz, olha, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Veja só como é a mente de um homem iluminado, ou a mente iluminada de um homem, né? Melhor dizendo. Ele estava batizando, ele cumprindo a lei, batizando o povo, mas de repente a mente dele tinha também a revelação da graça, porque ele sabia que a lei era sombra, não era verdade, mas a graça
Sim, é a verdade. E ele anunciou pela primeira vez. Não foi Paulo, queridos. Vocês aí de canais da graça que vivem anunciando que Paulo que estabeleceu a graça, não foi. Não foi Paulo que anunciou, melhor dizendo, pela primeira vez a graça. Foi João, está escrito na sua Bíblia. Evangelho de João 1,17. Pois bem, e quero falar com vocês também sobre o Evangelho eterno. Mas o que tem a ver? São duas coisas? Não, tem o mesmo sentido. O que é Evangelho eterno? É a graça eterna de Deus também. Mas por quê? Como assim? Lamentavelmente, existem alguns pregadores dizendo por aí que a graça já findou, que a graça já passou o tempo da graça, que agora nós vivemos um evangelho eterno, conforme Apocalipse 14, 6. Vamos ver o que diz Apocalipse 14, 6, para não incorrermos no mesmo erro que alguns às vezes estão anunciando por aí. Vamos ver. Ao vivo é assim mesmo, né? A gente atrasa um pouquinho, marca aqui no roteiro de repente, no que movimenta com as mãos, some, mas vamos lá, vamos chegar lá. Aguarde um momento, tem um pouquinho de paciência aí comigo que a gente vai chegar lá, juntamente com vocês. Pois bem, diz assim: e vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e nação, tribo e língua e povo. Nação, você sabe que é a nação de Israel. Tribo, eram as tribos de Israel. Língua e povo era o mesmo povo na época de Apocalipse 14, 6. E o anjo veio anunciar, veio trazer a mensagem não de outro evangelho. Um anjo que tinha o evangelho, não é outro evangelho. Faz toda a diferença o sentido da palavra, porque senão vamos entendê-lo diferente, como muitos estão entendendo por aí, que a graça acabou, a graça findou, passou o seu tempo, se cumpriu e foi estabelecido o evangelho eterno. Não, querido, continua a graça é eterna. A mesma graça que João, no capítulo 1, verso 17, anunciou, a mesma graça que Paulo também anunciou, e também o anjo também anunciando o evangelho. O que é evangelho? A graça, boas novas. Boas novas de salvação para todos os povos. Não é outro evangelho. Não existe dois evangelhos. Até mesmo porque me parece que Paulo, no capítulo 1 de Gálatas, verso 8, ele diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncia outro evangelho, além do que já vos temos anunciado, seja anátema ou maldito. Não é o caso do anjo aqui de Apocalipse 14, 6. Ele não estava anunciando outro evangelho, ele estava anunciando o evangelho eterno. Entendidos? Fique com essa palavra para você. Não sou seu professor, hein? Sou seu irmão em Cristo Jesus. E gostaria de contar sempre com seu apoio, com a sua humildade, com a sua educação, nos assistindo, deixando o seu like, inscrevendo no canal e, humildemente, se desejar, compartilhe e se comente também aqui. Muito obrigado pela sua atenção, querido. Graça eterna.